Olá, o UFSC Entrevista começa agora e hoje nós vamos falar sobre esgoto e balneabilidade na cidade de Florianópolis. Eu converso agora com o professor José Morato, que é titular de Direito Ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina, com Georgia Sena, que é procuradora federal, e com o Aneron, que é procurador-chefe da CASAM. Muito bem-vindos ao nosso programa. Obrigado. Bom, qual que é a importância de se fazer análise, da gestão e da execução do saneamento básico da cidade? Pode ser o professor. Muito bem, eu acho que é de suma importância que nós estamos falando da cidade de Florianópolis, é uma cidade que tem uma qualidade de vida e diz respeito também a problemas relacionados à saúde e à qualidade de vida daqueles que moram na cidade e daqueles que vêm visitar a cidade. E nós pagamos hoje taxas, uma tarifação, e nós queremos saber se a tarifação corresponde de fato a uma prestação de serviço, né? E quais são os elementos que existem em relação a todo esse tratamento de esgoto, né? Então é um problema nosso, é um problema da cidade. Então, falando nisso, o que a casa tem feito para diminuir esses problemas que nós temos na alta temporada, assim, com a vinda dos turistas aqui na cidade? Hoje, na cidade de Florianópolis, nós temos uma cobertura, atualmente, em torno de 53% de cobertura de rede de coleta e tratamento de esgoto. E com as obras que estão em andamento, a perspectiva é de que chegue nos próximos anos a 78% ou 80%. Isso representa um número bastante positivo dentro do comparativo nacional. Esse é o papel hoje na parte de saneamento da CASAM no município de Florianópolis. Então a gente a gente se considera bastante cumpridor do nosso contrato que possuímos com o município de Florianópolis. A CASAM não é o único responsável pelo saneamento da cidade, né? Nós temos outros agentes responsáveis pelo saneamento que passa desde o município de Florianópolis, há uma participação também da União e uma participação inclusive dos próprios moradores, né? A gente sabe que, ainda que venhamos a avançar para uma cobertura de 80%, chegar a 100% há uma grande dificuldade em função de que em localidades menos densamente povoadas, o sistema de coleta e tratamento público, ele muitas vezes não é o adequado. Então nós contamos com a participação ativa das comunidades e dos moradores para a manutenção de sistemas individuais de tratamento de efluentes. Então a participação popular nesse debate se torna ainda mais importante para que ela verifique que ela também é um agente responsável pelo saneamento da cidade. Tem se colocado bastante, nas últimas pesquisas, que Florianópolis está recebendo, o maior investimento para saneamento básico do Brasil. É a cidade que mais está recebendo dinheiro para isso, Então, uma questão que as pessoas se colocam, por que a gente ainda não tem o tratamento adequado? Por que a gente tem a questão de esgoto a céu aberto ainda, A questão de contaminações? Como que a gente pode ver isso? É importante que as pessoas conheçam que não somente o sistema de coleta e tratamento de efluentes vai resolver a questão da balneabilidade e dos problemas relacionados à saúde no que toca ao saneamento. Nós temos que ter em mente que outros agentes também são responsáveis, e entre os quais não só a comunidade, que tem a obrigação de fazer, ao momento em que há à disposição do sistema público de coleta, as pessoas têm que estar à frente e se mobilizarem para promover a conexão às redes. A gente verifica que muitos moradores ainda são refratários à conexão à rede pública, mantendo suas fossas sépticas ou promovendo conexão nas redes pluviais, E aí a gente chama mais um agente, que é o município, que tem competência para o saneamento. Ele é composto não tão somente por esgoto sanitário, Ele envolve também drenagem, resíduos sólidos, água. E a drenagem hoje em Florianópolis é um problema que impacta diretamente na questão da balneabilidade, Muitas pessoas hoje contribuem de forma parasitária nas redes pluviais, lançando esgoto nas redes pluviais.
Então a gente vai verificar praias em que há coleta e tratamento de esgoto em praticamente sua totalidade, como é o caso de Canasvieiras, mas que ainda sofre com a questão da balneabilidade, justamente por isso, porque é uma contribuição através das ligações clandestinas que impedem uma maior eficiência no que tange a prestação do serviço. Então a gente sempre tenta trazer à baila esse debate para demonstrar que é preciso cobrar de outros agentes também uma maior eficiência na prestação do serviço. Isso envolve, novamente, o município, que tem o poder de polícia que a Casan não tem, que é o poder de autuar, de lacrar as pessoas que não se adequam à legislação, né? E que a Casan tenta, de alguma forma ou de outra, digamos assim, colaborar entre os entes federativos para atingir uma maior eficiência. A gente tenta, através, um exemplo clássico, Florianópolis hoje sofre com muita ligação clandestina às redes pluviais, né? Isso é um fato. A Casan ela repassa hoje mensalmente recursos para o município através de um programa chamado Programa Se Liga na Rede, em que justamente para fomentar a atividade municipal no que tange a fiscalização nas residências, né? Então é um programa que vem tendo bastante eficiência e que é mais uma ferramenta que a gente tem para tentar melhorar os nossos índices. Mas então falta assim essa monitoria, essa fiscalização mais apurada, né? Eu não diria que falta, ela precisa avançar, né? Ela precisa avançar. Hoje é competência municipal a fiscalização desse tipo de ligação irregular, né? Como eu bem disse, a Casan não tem poder de polícia para esse tipo de atividade. Então, compete à Casan cumprir aquilo que está escrito no Plano Municipal de Saneamento Básico, né? E que que reflete o que está dentro do contrato com o município de Florianópolis. Então, além disso, ela precisa contar com a atuação efetiva dos órgãos de fiscalização ambiental, tanto estadual como municipal, para que a gente consiga avançar na questão, principalmente da balneabilidade. Bom, eu sei, eu gostaria que a Georgia falasse também, mas eu queria colocar um ponto. Nós precisamos desmistificar um pouco a questão, não é? Primeiro que existe um aumento, pelo que está sendo dito, da prestação de serviço da Casan. Mas, ao mesmo tempo, nós temos, contraditoriamente falando, um índice de vulnerabilidade cada ano pior. Isso é uma coisa séria, porque eu, como cidadão, eu já não tenho também o desfrute das praias de Florianópolis, ou todo mundo que mora aqui também tem isso. E uma outra coisa que talvez fosse importante, que nós também, muitos munícipes e pessoas que moram em Florianópolis, nós pagamos uma tarifação. E nós queremos saber se o serviço está sendo prestado devidamente. Jorge, eu penso que há questões muito importantes que nós devemos refletir a respeito. A que se deve a fama de Florianópolis? Por que as pessoas vêm a Florianópolis? Será que é por conta da nossa vida cultural, da nossa arquitetura? Não. As pessoas vêm a Florianópolis por conta das suas praias. E o que vai acontecer se as nossas praias estiverem poluídas? Recentemente, no último verão, nós fomos notícia no Brasil inteiro por conta da falta de balneabilidade. Praias famosas como Jurerê Internacional, Canasvieiras, até mesmo a Joaquina, ingleses, essas praias estavam impróprias para banho. 60% das nossas praias, dos nossos pontos de coleta, estavam impróprios para banho. Santa Catarina é um estado que tem níveis de saneamento que se assemelham ao Piauí. Então, assim, desenvolvimento econômico e saneamento não andam juntos. Porque, na verdade, falta o quê? Falta investimento, interesse do poder público em investir em saneamento. Porque, historicamente, o saneamento foi considerado pelos políticos brasileiros como enterrar dinheiro. Tipo de obra que não dá visibilidade. Só que em Florianópolis a questão é muito mais delicada e grave, porque a falta de investimento em saneamento vai causar prejuízos econômicos gravíssimos à cidade. A falta de investimento em saneamento vai impedir que os turistas venham para cá. E depois da indústria de TI, né, a segunda fonte de divisas do município de Florianópolis é o turismo.
Né? Nós somos notícia, como eu já disse, nós somos notícia em jornais do país todo por conta da poluição. Então, a quem interessa, eu me pergunto, a quem interessa não investir em saneamento? Vou dar um outro exemplo. Construção clandestina. A nossa cidade tem um índice altíssimo de construção clandestina. E a construção clandestina ajuda a trazer o problema mais complexo. Porque na construção clandestina, ele vai fazer uma ligação irregular, ele vai fazer um esgotamento irregular, né? E isso trazem também um contorno dos problemas de hipercomplexidade que ligam à questão do saneamento básico e também da balneabilidade das praias, né? Impacta diretamente na saúde também, como a gente havia falado. Sim, e de modo geral, as pessoas pensam que os problemas de saneamento envolvem apenas as comunidades carentes, de baixa renda, mas não é verdade. As pessoas não se preocupam com o esgoto porque ele não está na sua porta, mas elas esquecem que o esgoto muitas vezes está no copo da água que elas bebem, né? Que o esgoto está na água em que elas vão cozinhar, no mar no qual elas vão se banhar. Não se dão conta que a falta de saneamento é um problema que atinge todas as classes sociais. E não se sensibilizam para essa questão por conta disso, porque pensam que é uma questão de classe, e não é. E os bens naturais que nós temos aqui em Florianópolis, eles deveriam ser olhados com a galinha dos ovos de ouro. Porque os bens ambientais que nós temos aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, a vegetação, os olhos d'água, são representantes da proteção ambiental. Significa dizer que nós temos água com maior de qualidade, se a gente mantém as nascentes e se ao mesmo tempo nós cuidamos do entorno das APPs, logicamente que nós vamos ter mais proteção contra inundações, contra problemas relacionados também com saneamento básico. E como se dizia a respeito da saúde, os dados clássicos são de que a cada real investido em saneamento se economizaria R$ em saúde pública. Eu tive contato recentemente no 23º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental com um dado ainda mais impactante, de que cada real gasto em saneamento são economizados R$ em saúde de um modo geral. E a gente não se dá conta muitas vezes, porque a relação é difusa, de que muitas doenças que nós temos no verão, por exemplo, são causadas pela falta de saneamento, como diarreias, viroses, febre, gastroenterites. Muitas vezes as pessoas ficam doentes e pensam, puxa, foi alguma coisa que eu comi. E não, às vezes foi por conta da praia onde ela foi, da água com a qual ela teve contato. Essas doenças atingem a todas as pessoas. Não é apenas leptospirose e outras doenças, não. Doenças simples, e as pessoas não fazem uma conexão, como eu já disse, uma conexão direta com a falta de saneamento. E ciente desse impacto, que o Estado, a comparação que a doutora fez com o Piauí, que o Estado nos últimos anos ele evoluiu de uma posição que era 23º no país para 14º, né, atualmente. E com o término dos investimentos que vêm sendo feitos no estado inteiro, a perspectiva é de que Santa Catarina passe nos próximos anos para a 4ª posição. É uma posição bastante privilegiada, né, de cobertura, e faz com que Santa Catarina hoje, Santa Catarina tem uma questão adicional. Muito embora ela tenha uma cobertura um pouco deficitária, Santa Catarina é caracterizada por cidades pequenas, né? E cidades pequenas, muitas vezes, como não são densamente povoadas, elas se satisfazem por sistemas individuais de tratamento. Então, Santa Catarina tem uma cobertura bastante efetiva também de sistemas individuais de tratamento de efluentes. Logicamente, quando a gente passa por um complexo urbano um pouco mais amplo, isso já não é mais suficiente, né? Mas então, Santa Catarina hoje ela está dentro de uma perspectiva bastante positiva no que tange à cobertura de saneamento básico. Agora, não sei se isso se aplica a Florianópolis, né, especificamente. Se aplica em algumas regiões algumas pontuais. Regiões, no estado, você fala no estado de Santa Catarina. Né? Mas, olha, sinceramente, eu acho que nós precisamos mesmo de uma revolução, sabe? Nós precisamos do novo Oswaldo Cruz, né, que vem aqui tratar do saneamento, dos problemas de saneamento, né, e gestores que pensem no futuro.
né? Porque nós queremos políticos e gestores que venham dar conta de uma tarefa que é uma tarefa enorme, mas que precisam ter uma cabeça, falar, ó, eu vou resolver um problema da cidade, né? O problema do saneamento é um desses problemas que as pessoas têm que se direcionar. Falar, ó, na minha gestão, vou privilegiar isso e fazer tudo para que isso saia do papel. Porque eu concordo com o professor Morato que, embora o discurso oficial seja sempre de que estamos melhorando, há mais investimento, na prática a balneabilidade só piora. Se nós formos analisar, e eu fiz isso, se nós formos analisar os relatórios de balneabilidade, a gente vê que a cada verão a balneabilidade piora no nosso estado. As praias urbanas, por si só, elas já têm uma complexidade adicional, né? A vulnerabilidade de praias urbanas já tem uma complexidade bastante grande. E no caso de Florianópolis, mais precisamente, muito embora tenha um índice de cobertura bastante significativo, ele sofre justamente com problemas de drenagem. Né? Isso sim. Esse é o problema de drenagem, impacta frontalmente na questão da balneabilidade. Se você não tem um sistema de drenagem adequado, não vamos muito longe. A obra que está se fazendo hoje na Beira-Mar Norte para aquisição de balneabilidade daquele trecho, nada mais é do que o tratamento da drenagem, né? Que foi contaminada por contribuições parasitárias de esgoto. Né? Então, para ter uma noção do impacto da drenagem na questão balneabilidade. Né? E tem águas que são de esgoto e tem águas que são águas que poderiam ser drenadas das casas para as águas pluviais, né? E essa separação muitas vezes não funciona adequadamente, não é isso? Não funciona muitas vezes por inação dos proprietários, né? Porque a gente tem várias situações, a gente tem as ocupações irregulares, né? Ocupações em morros, mais precisamente, mas temos situações que não são incomuns, são bastante comuns, em que há a passagem da rede pública, né? As pessoas são instadas a promover a conexão e não o promovem, muitas vezes, por questões de financeira, para evitar gastos com construção, com obras. E eu concordo com o doutor Aneron sobre um aspecto muito importante, fiscalização. Então eu defendo o protagonismo do Poder Executivo. Acho que tem que haver investimento maciço em fiscalização. Né? O Poder Executivo tem que cumprir seu papel. E para isso tudo é preciso vontade política. Nós precisamos que os nossos administradores públicos tenham interesse em resolver o problema do saneamento. Né? Não é um problema só da Casan, concordo, é um problema estrutural, é um problema complexo de toda a sociedade, mas tem que haver investimento, porque sem investimento esse problema jamais será resolvido. E não se faz esgotamento sanitário, outra mística, tão somente com a arrecadação das tarifas. Né? A gente sabe que o modelo brasileiro de saneamento, não é suficiente, criado lá no Planasa, na década de 70, qual era o modelo? Os estados criariam as suas companhias estaduais, a União entraria com os recursos e os municípios concederiam os serviços a essas companhias estaduais. Acontece que, passadas algumas décadas, a União não aportou os recursos necessários e as companhias estaduais ficaram durante muito tempo sem nenhum recebimento de recurso maciço que fosse capaz de dar encaminhamento a essas obras. Mais recentemente, através do PAC, a gente começou a perceber um aporte de alguns recursos federais, mas que ainda não são suficientes. Tanto é que, no caso da Casan, ela teve que socorrer a recursos internacionais, recursos onerosos, né? Financiamentos com juros, enfim, agência francesa, japonesa, numa demonstração que tão somente a arrecadação das tarifas ela não dá resposta a obras estruturantes que são necessárias. Aneron, eu complementaria. Eu diria que os nossos gestores, que nós escolhemos como os nossos representantes, ele realmente faz isso que a doutora Georgia falou. Eles não olham para a questão debaixo do solo, que é fazer o tratamento de esgoto. Não dá voto, não é? Então, nós estamos numa encruzilhada aí, porque nós estamos agora perto de época de eleição, e é difícil isso, né? E nós temos que perceber que isso é importantíssimo para nós, né? O saneamento básico, a balneabilidade das praias, são investimentos, como a doutora Georgia falou, que fica debaixo da terra, ninguém quase vê. Então não dá voto, né? Então nós temos que sair desse paradigma.
Isso seria importantíssimo para a cidadania. É uma burrice histórica não investir em saneamento, porque não investe em saneamento, depois tem que investir em hospitais. Né? E quanto custa um hospital? O hospital é muito mais caro que saneamento. Nós vamos fazer um breve intervalo, não saia daí que já já a gente volta.